Bem-vindos novamente aos vídeos de PHP e continuamos a falar sobre tipos e neste caso variáveis do tipo string. Ora, para quem não conhece ou não tem conhecimentos básicos sobre linguagens de programação, string é o tipo de variável que determina uma sequência de caracteres, ok? Aquilo que nós chamamos de uma variável alfanumérica. Ora, antes do PHP 6, ou melhor, o PHP 6 ainda não saiu, mas já existe em versão beta, um caractere é o mesmo que um byte, ou seja, há exatamente 256 caracteres diferentes possíveis. Portanto, existem 256 tipos ou formulações gráficas de caracteres possíveis. Uma variável do tipo string não tem problemas relativamente ao seu comprimento. Isto é, ela pode ter o comprimento que nós entendermos e o limite é exclusivamente apenas a memória disponível no nosso computador, ok? Ou neste caso o computador onde essa variável vai ser executada. É evidente que eu arriscaria a dizer que quase é que é impossível esgotar atualmente a memória de um computador com uma variável, com o valor de uma variável tipo string. Portanto, estaríamos a falar de vários milhares de livros atribuídos a uma variável, ok? E isso é como quase uma variável infinita, quase. Ora, mas no entanto eu vou mostrar aqui como se faz para definir uma variável do tipo string. Portanto, utilizamos o mesmo tipo de expressão para definir variáveis, neste caso valor, é igual, e agora aqui surge a diferença em relação às variáveis que vimos anteriormente. Neste caso nós temos que utilizar ou um apóstrofe, e neste caso colocamos aqui o valor da variável, e depois fechamos o apóstrofe e colocamos o ponto e vírgula, ok? E esta é a forma de nós definirmos uma variável do tipo string. Assim que o PHP chegar a esta variável, vai verificar que, com a existência do apóstrofe, o que vai acontecer é que este valor aqui dentro é uma cadeia de caracteres, portanto um valor alfanumérico. Se eu quiser apresentar este valor, eu posso utilizar o echo, e neste caso, valor, ok? E cá está então o valor da variável, que é o valor que eu lhe atribuí. Eu posso também definir o valor da variável, em vez dos apóstrofos, posso utilizar as aspas. Ok? Se eu utilizar as aspas, o resultado é exatamente igual. No entanto, o facto de eu utilizar aspas ou utilizar apóstrofos pode vir a ter influência depois em concatenações de strings, algo que nós iremos falar mais para a frente. Um outro aspecto relacionado com a definição de variáveis do tipo string é que nós podemos fazer uma implementação, por exemplo, deste género, sem qualquer problema. Por exemplo, o valor da variável do tipo string. Ok? E vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Valor da variável do tipo string. E reparem que há aqui um conjunto de espaços que foram ignorados pelo próprio código PHP. Ok? Portanto, muita atenção que isto será diferente de fazer, por exemplo, isto. Ok? Repara, eu vou executar e o resultado é exatamente o mesmo. Portanto, cuidado com a utilização de espaços entre as variáveis. Não é algo que nós vejamos com muita frequência, mas cá está. Eu posso simplesmente fazer isto. Valor da variável do tipo string, que eu vou usar como exemplo neste exercício. Ponto final, depois fechar as aspas e colocar ali o ponto e vírgula. E reparem então, tudo isto aparece aqui apresentado de forma seguidinha. Se eu quiser mudar de linha a certa altura, eu posso recorrer às tags do HTML e reparem então que neste exercício vai passar para a linha de baixo. Reparem, cá está então neste exercício passado para a linha de baixo. Outro aspecto importante a reter em relação às variáveis do tipo string é o seguinte facto, a seguinte situação. Vamos imaginar que nós queremos estar aqui a escrever um texto em inglês. This is John's party. Ora, reparem o que aconteceu quando eu escrevi este texto. Ele automaticamente foi aqui mudar de cor a letra. Porquê? Porque eu voltei a usar ali o apóstrofe. E, portanto, se eu tenho aqui a minha variável definida com apóstrofos, eu vou ter este problema. É evidente que se eu colocar aqui aspas, o problema fica resolvido, ok? E, portanto, eu consigo aqui apresentar corretamente a minha string, a minha cadeia alfanumérica. No entanto, há uma situação que eu posso fazer, ou um método que eu posso utilizar para apresentar o apóstrofe.
bastará utilizar aquilo que é designado por o caractere de escape, ok? E que neste caso é a barra, que fica localizada ali logo por baixo da tecla de escape no teclado, ok? O que é que vai acontecer com esta barra? Ela vai informar o processador do PHP que esta barra está a indicar que o caractere que vem imediatamente a seguir é para ser considerado como um caractere de variável e não como, neste caso, um caractere utilizado pelo código PHP para definir os limites de uma variável string. Então reparem, se eu agora for imprimir, o que vai acontecer é que a barra, que é designada por barra de escape, não vai ser apresentada. Okay? E portanto reparem que o resultado é exatamente igual. Aliás, eu vou aqui adicionar o best party, ok? E reparem como normalmente isto é apresentado. O mesmo acontece no caso de eu aqui utilizar as aspas. E neste caso, reparem que a tecla de escape já vai ser apresentada, uma vez que ela já não era necessária, uma vez que estamos a utilizar as aspas, mas no entanto vamos escrever aqui qualquer coisa em português, escorreto, e portanto o livro intitula-se, Lusíadas, ok, Lusíadas. Ok? E eu posso colocar aqui o nome do livro com as aspas. Vamos ver o que é que acontece. Reparem, já que há um problema. Ok? Vamos aqui executar. Erro de parse. Isto é, o PHP não consegue perceber o que é que aqui está. Então, se eu utilizar aqui, antes das aspas, o caractere de escape, e eu só estou a colocar nas primeiras aspas, temos ali mais, vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui, continua a haver aqui um problema. Exatamente porquê? Porque eu continuo a ter aqui aspas que não tiveram o caractere de escape. E agora sim, cá temos então o livro, intitula-se Lusíadas. Portanto, aqui fica o conceito de como definir genericamente uma variável do tipo string. É evidente que há mais aspectos relacionados com as variáveis do tipo string, mas que a seu tempo nós iremos explorar em maior detalhe. Mas ficamos aqui também com a ideia de que são isto os caracteres de escape. É evidente que se eu quiser aqui utilizar, e isto é apenas uma nota final, a fração é de 1/3, ok? Se nós utilizarmos aqui isto, cá está a funcionar. No entanto, se nós quisermos utilizar a barra ao contrário, vamos aqui executar, e aparece aqui 1. Ora, nada disto faz sentido, ok? Então, se eu quiser utilizar esta string, literalmente assim, eu vou ter que colocar aqui novamente a mesma barra. E o facto de existirem duas barras não vai significar que apareçam as duas barras. A primeira serve de caractere de escape para que ela indique ao PHP que é para apresentar exatamente este caractere da forma como ele está escrito. Então vamos aqui gravar, vamos refrescar e cá está então, a fração é de 1/3, neste caso com a barra escrita ao contrário. E desta forma vimos basicamente como escrever variáveis do tipo string.